Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz a todas as mulheres virtuosas. Venho deixar uma mensagem de Deus para o seu coração nessa manhã. Amém? Que diz assim, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como Saul rejeitou as palavras do Senhor, o Senhor também o rejeitou como rei. Olha que mensagem para nós nessa manhã. Tem muitas pessoas que ela comete esse grande erro, que é o erro da rebeldia. O que é missionário? Uma pessoa rebelde. Uma pessoa rebelde é aquela pessoa que ela não quer ouvir ninguém, que ela não quer obedecer ninguém, que ela acha que ela é autossuficiente, que ela sabe tudo, né? Aquela pessoa que não quer obedecer às pessoas que estão acima dela, sob a autoridade espiritual. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma pessoa, vamos dizer, um servo, né? Que vai para a igreja. Então lá tem a liderança espiritual dele, que é o seu pastor, os obreiros, a missionária, são todas autoridade espiritual. Só que tem pessoas que chegam na igreja, ela não quer obedecer à hierarquia da igreja. Ela quer fazer o quê? Como ela quer. Ela quer mandar, ela quer passar por cima das autoridades. Lembrando que o princípio da rebeldia é um princípio satânico. Satanás foi rebelde. Por isso que ele foi o quê? Lançado do céu. Ele foi expulso do céu. Por causa da rebeldia. Então, todas as vezes que nós somos rebeldes, né? Seja o nosso pai, a nossa mãe, ao nosso pastor, ao nosso professor, seja quem for as pessoas que estão acima de nós, e nós fomos rebeldes, nós estamos com um princípio satânico no nosso coração, com um orgulho, que a gente não aceita ninguém ser mais do que nós, que a gente não aceita ninguém mandar mais do que nós, a gente não aceita ninguém saber mais do que a gente. E também nesse versículo fala que assim como Saul rejeitou a palavra do Senhor, Deus também rejeitou ele como rei. Como assim, missionária? Olha, todos nós somos escolhidos para reinar. Amém? Deus, ele nos criou. Olha só, Deus, ele é o Deus Pai Criador. Se nós somos filho dele, nós também temos a capacidade da criação, de criar. Olha só, essa capacidade já começa entre nós gerar seres como nós, os nossos filhos, né? Então, do mesmo jeito que nós queremos que os nossos filhos venham nos obedecer, do mesmo jeito que Deus nos constituiu autoridade sobre os nossos filhos, Deus também é autoridade sobre nós. Assim como o prefeito, o governador, o professor, o pastor, o doutor, tudo isso é autoridade sobre nós. Então, Deus, Criador, ele nos deu essa capacidade de criar, né? Nos deu capacidade também de ser autoridade sobre a nossa casa, sobre o nosso filho. Mas se nós formos rebeldes com Deus, como que nós vamos poder estar no nível de autoridade espiritual? Então, se eu sou desobediente, rebelde, toda a minha casa será rebelde, toda a minha casa será destruída, toda a minha casa será desalicerçada. Então, o princípio da sabedoria é a obediência. Se eu obedecer os mandamentos de Deus, a minha casa vai ser abençoada, vai ser bem-sucedida. Agora, se eu for rebelde, né? A mulher não entenda bem essa palavra. Não é que a mulher tem que andar debaixo dos pés do marido. Não. Mas Deus deixou o marido com autoridade espiritual sobre a mulher. O que quer dizer isso? A figura do marido é para nos proteger, né? O marido, ele tem o dever de educar a mulher na palavra,
de educar os filhos na palavra, de amar a esposa como Cristo amou a igreja. E tem muitos maridos que não faz isso, né? E tem muitas mulheres que não aceitam que os maridos a eduquem espiritualmente, que o marido as governe espiritualmente. E Deus nos colocou ao lado no nosso marido, para ser o quê? Auxiliadora. Então, veja só, Deus tirou a mulher da costela do homem, do meio. Então, quer dizer que nós não podemos ser nem mais, nós não podemos estar mais do que a cabeça e nem debaixo dos pés. Então, quando diz que a mulher é submissa ao marido, não quer dizer que você é o sapato do teu marido, o tapete do teu marido para ele te pisar, para ele te humilhar. Se ele está fazendo isso, ele está tendo um espírito de rebeldia nele. Ele não está obedecendo e ele não entendeu o que Deus quis dizer a ele, o dom que Deus deu a ele. Como a gente foi tirada do meio, a gente é para estar ao lado. Então eu não posso querer ser mais, eu não posso querer ser a cabeça da minha casa. E nem sou o tapete da minha casa, para ninguém me pisar, me humilhar. Mas a mulher é para estar ao lado. Quando a gente se une ao nosso marido, a gente se torna a mesma carne. A gente sente as mesmas dores. Se eu ofender o meu marido, eu estou ofendendo a mim mesmo. Se ele me ofender, ele está ofendendo a ele mesmo. Então, quando a gente diz que a mulher é sujeita ao seu marido, não quer dizer que a gente seja menos do que ele. Mas nós estamos ao lado dele para, junto com ele, governar e administrar a nossa casa. Tem aquele versículo que diz: a mulher sábia edificar e a tola destrói com as próprias mãos. Então, para a gente manter um casamento abençoado, uma família feliz, a gente tem que ser o quê? Sábia. Ouvir os conselhos, colocar em prática. E a tola é aquela uma rebelde. A esposa rebelde é chamada de mulher tola pela Bíblia. Então ela faz as coisas que dá na cabeça dela, sem o consentimento do cabeça, que é o marido, e aí tudo dá errado. Aí quando dá tudo errado, aí fala: eu não deveria ter feito desse jeito. Então, se nós queremos ser uma mulher sábia, uma mulher edificada na presença de Deus, nós temos sim que estar sobre a sujeição do nosso marido. Mas isso não quer dizer que você venha ser escrava do seu marido. Porque se seu marido também gosta de te humilhar, de te pisar, gosta de te massacrar, ele também está fora dos princípios de Deus. Porque a Bíblia diz que o marido, ele tem que amar a esposa assim como Cristo ama a igreja. Então, se ele não está amando, se ele não está sendo um bom marido, ele também está nos princípios de Satanás, rebelde. E se você não está se sujeitando, se você não está querendo fazer a vontade de Deus, segundo as ordens do teu marido, também você está sendo o quê? Rebelde. Amém? Então, para que você venha ser abençoada, para que você venha ser uma mulher sábia, você tem que ler a palavra de Deus. Nós não devemos seguir conselho A, seguir conselho B ou C. Temos que seguir o conselho da palavra de Deus. Porque está dizendo que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Aí tem pessoas que falam: ah, mas eu não faço feitiçaria. Mas se você é rebelde, o pecado que você está cometendo é pior do que quem faz feitiçaria. E está dizendo que a arrogância é como o mal da idolatria. Aí você fala, perdão, você fala: ah, missionária, mas eu não tenho idolatria. Olha só, gente, idolatria não é só você adorar imagem, né? Aqui é um grupo que tem pessoas católicas, evangélicas, é um grupo que a gente não estamos pregando religião, mas a gente tem que pregar a verdade, ensinar para que vocês venham entender. Então, quando a gente diz idolatria, logo os evangélicos
pensa que é as imagens da Igreja Católica. Não é isso. Idolatria é tudo que você coloca na frente de Deus, certo? Então, se você pegar o teu marido, idolatrar ele, colocar ele na frente de Deus, você está pecando. Se você pegar o carro que você tem e adorar ele mais do que adorar a Deus, você está cometendo o pecado da idolatria. Então tem pessoas que é muito ignorante espiritualmente, que acha que a idolatria é as imagens, né? Não é somente isso. Porque se eu também pegar uma imagem e adorar a imagem mais do que adorar a Deus, eu também estou cometendo o pecado da idolatria. Então, idolatria não é só a imagem. É tudo aquilo que a gente colocar na frente de Deus e adorar mais do que a Deus, né? Às vezes a pessoa tem a imagem, mas ela sabe que aquele que ela tem que adorar e que está acima de tudo e de todos é Deus. Então ela não está cometendo o pecado da idolatria. Mas se ela pegar aquela imagem e adorar, e aquela imagem for o Deus dela, aí sim ela está cometendo a idolatria. Amém? Assim como a gente também pegar o nosso dinheiro, o nosso carro, o nosso marido e colocar, adorar a nossa família, a nossa riqueza mais do que a Deus, nós também estamos cometendo a idolatria. Então, se você é rebelde, você está sendo pior do que o feiticeiro e pior do que o idólatra. Assim como Saul rejeitou a palavra de Deus, Deus também rejeitou ele como rei. Vamos entender o que esse versículo quer dizer a nós. Saul, ele era o quê? Rebelde. O espírito de Saul era rebelde. E ele rejeitou a palavra de Deus. Quando Deus falava para ele se consertar, para ele se obedecer, ele não queria obedecer. Então, como ele rejeitou a palavra de Deus, Deus também rejeitou ele como rei. Quem conhece essa história? Deus tinha rejeitado Saul, porque Saul errava muito, pecava muito, né? E ele disse a Samuel o quê? Pegue um chifre de azeite, desça à casa de Jessé, que eu vou te ordenar que unja uma rei. Então, Samuel, né, já velho, obedeceu o que Deus falou. E quando ele chegou, o pai, né, Jessé, tinha preparado um banquete e colocado os filhos mais bonitos para ser apresentado a Samuel, para ver se algum daqueles filhos ia ser escolhido a rei. Só que o que ninguém sabia é que Deus já tinha escolhido um que não era um homem de aparência, que não era um homem bonito, como os outros irmãos eram, que era Davi. Davi estava o quê? Escanteado, né? Como Davi era o mais jovem, às vezes o menos aparente. Então o pai pegou e colocou Davi lá no pasto para cuidar das ovelhas. E pegou os filhos mais altos, mais bonitos, mais aparentes e trouxe para apresentar a Samuel, para ver se um daqueles ia ser escolhido a rei. Só que com Deus a coisa não funciona desse jeito. Com Deus é diferente. Deus, ele não olha para nós como o homem vê. O homem vê o quê? A minha aparência. Às vezes uma pessoa olha, nossa, como aquele pastor prega bem, como aquela pastora prega bem, como aquela missionária prega bem. Às vezes aquilo é aparência, mas mal sabe que Deus já rejeitou aquela pessoa. Assim foi na vida de Saul, porque Saul rejeitou a palavra, Deus rejeitou ele como rei. Então ordenou a Moisés que descesse à casa de Jessé para escolher um dos filhos dele a rei. Quando ele chegou lá, o banquete já estava preparado, né? Olha o que Deus está falando. O banquete já estava preparado, então o pai começou a apresentar. Foi passando um filho e Deus no coração de Samuel, esse não. Passou outro, esse não. Foi passando. E Deus falou, esse não.
Naquele momento, Samuel falou, mas será que é Deus mesmo que mandou eu vir aqui? Isso pode ter acontecido na mente de Samuel. Só que Samuel já perguntou, você tem mais algum filho? Aí o pai falou, tem um lá, né, no pasto que tá lá. Não é muito bonito igual esse não, mas tem mais um. O que Samuel falou? Enquanto esse não chegar para sentar à mesa, ninguém senta. Olha como nosso Deus faz. Assim é na nossa vida, gente. Muitas pessoas às vezes não dá nada pela gente, né? Muitas pessoas falam, mas não sabe nem orar, mas não sabe nem pregar, mas não sabe nem falar, não sabe cantar. Ah, coitada, coitado. Mas o que essas pessoas não sabem é que Deus nos escolheu. O que essas pessoas não sabem que você, que eu já somos um escolhido desde o ventre da nossa mãe. Tem muitas pessoas que podem ter a aparência melhor do que a nossa, pode ter um estudo melhor do que o nosso, pode ser mais capacitado que nós. Mas Deus não escolheu eles, Deus escolheu nós. Nunca queira ser como ninguém. O que Deus colocou em você é único, você é única. Amém? Tira esse complexo de inferioridade de você. Às vezes você olha para você, mas eu não sou bonita, mas eu não sou magra, mas eu não sou gorda, mas eu não sei ler, mas eu não sei orar. A outra pessoa sabe mais do que eu. Não interessa o que as pessoas sabem mais do que você. O que importa é que Deus te escolheu para reinar. Tá entendendo? O dom está em você, minha amada. A capacidade está em você. Deus, ele capacita os escolhidos. Se Deus te escolheu, ele irá te capacitar. Se Deus te escolheu, ele está encarregado em te usar. Mas para isso você tem o quê? Que abrir seu coração, tirar esse ar de inferioridade. Para de achar que você não é ninguém. Nós somos filhos do Deus Pai poderoso, Criador. Foi Deus que nos criou. Foi Deus que nos formou, então ele coloca em nós capacidade de criação, né? Dentro de você existe o dom da criação. Mas às vezes você pega os dons que Deus te deu e enterra. Quem já leu aquele versículo na Bíblia que fala sobre os talentos, né? Que tinha o dono de uma terra, que ele ia fazer uma viagem muito longa. E ele deixou para um talento, para outro 2 e para outros 5. Aquele que ele deixou 5 multiplicou 10. O que ele deixou 2 multiplicou 4. E o que ele deixou 1 não multiplicou nenhum. Porque o dono daquela terra, ele era muito severo. Então ele abriu um buraco e escondeu o tesouro. Este tesouro é os dons que Deus dá para cada um de nós. Esse tesouro é o dom que Deus deu para você, o dom da criação que existe dentro de você. Se Deus ensinou você a orar, ore. Se Deus te capacitou para costurar, costure. Se Deus te capacitou para bordar, borda, faça bolo, faça unha. Este é o poder da criação. E você vê que o poder de criação que há dentro de nós é um dom natural, que já está em nós. Nós não precisamos aprender com ninguém, né? Nós não precisamos passar por aulas. Claro que podemos até passar para que venhamos a aprender mais, mas nós não necessitamos disso. Então já é o dom da criação que existe dentro de mim e dentro de você. Amém? Então que nessa manhã você venha ouvir o que Deus está falando com você. Todos nós temos o dom de criação dentro de nós. Amém? Todos nós temos o dom de criação dentro de nós e Deus, ele quer que você venha despertar com esse dom de criação. Então, deixe essa coisa negativa para lá. Se você é negativo, se você era negativo, a partir de hoje você vai se tornar uma pessoa positiva. Amém? Você vai se tornar uma pessoa positiva com essa palavra que você está ouvindo. Você vai se lembrar todos os momentos da sua vida que o poder da criação está dentro de você. Amém? O
poder da criação está dentro de você. E voltando lá no texto bíblico que eu estava dizendo, quando Jessé apresentou aqueles filhos bonitos, né, corpulentos, às vezes estudados, a Bíblia não relata, mas ninguém sabia que Deus já tinha escolhido o quê? O mais pequenininho. Que Deus já tinha escolhido o quê? Aquele que nem o pai dele deu nada por ele. E às vezes acontece isso na nossa família. Às vezes nem a tua família te motiva a ser nada. Às vezes você vai pregar, sua família fala, mas você não sabe nem pregar. Você vai orar, tua família sabe, mas não sabe nem orar. Mas o que eles não sabem, que assim como o próprio pai de Davi o rejeitou, mas Deus não havia o rejeitado. E é assim, meus irmãos, o mundo inteiro pode nos rejeitar, a nossa família pode nos rejeitar, a sociedade pode nos rejeitar, mas Deus, Ele nunca deixa de nos amar. Deus, Ele nunca deixa de acreditar em nós, porque Ele sabe que dentro de nós existe o poder de criação. Amém? Então nunca deixe ninguém tirar teu sonho, nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz, que você não consegue, que você não vai conseguir. Você vai conseguir, você consegue, você chega onde você quiser, porque dentro de você existe o poder da criação. Então quando Davi entrou naquele banquete, Deus confirmou no coração de Samuel, esse é o meu escolhido. Amém? Então ali foi derramado o azeite. Ali se cumpre o Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim diante dos meus inimigos. Missionária, mas não era a família dele? Como assim inimigo? Mas a Bíblia também relata que às vezes os nossos maiores inimigos são aqueles que estão dentro da nossa casa. Para esse banquete ser preparado, minha irmã, você não sabe às vezes quanto Davi foi humilhado. Você tá vendo? Você não tem aparência nenhuma. Os irmãos deles poderiam ter falado, a Bíblia não relata. Você não tem aparência, vai cuidar dos bois, vai cuidar dos bichos, vai cuidar das ovelhas, vai. Você não tem capacidade, você não é igual a nós. Às vezes o próprio pai pode chegar, Davi, olha, você não apareça não, Davi, deixa teus irmãos que é mais capacitado, fique lá no mato cuidando. Eita Deus, mas o que ele não sabia, que Deus queria aquele mais pequenininho. Que Deus rejeitou toda a aparência. Deus rejeitou todo o conhecimento, toda a sabedoria. O nosso Deus, Ele vem para confundir. Amém? Deus, Ele vem, Deus é o nosso Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, gente, que, olhe, Deus veio naquele dia, naquele banquete, para confundir a aparência, o conhecimento. É assim que Deus vai fazer na sua vida, viu? Deus, Ele está entrando na sua vida para confundir aqueles que se acham grandes, aqueles que se acham sábios, aqueles que se acham aparentes. Deus, Ele fala, eu vou confundir e vou pegar o mais pequenininho e vou preparar uma mesa diante dos inimigos. Foi assim que Deus fez. Esse Salmo 23 se cumpre também lá em Samuel, né? No livro de Samuel, que conta essa passagem. Porque fala o quê? Preparas uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Então o pai tinha preparado o quê? A mesa, o banquete, né? Só que o pai mesmo não sabia que era para o mais pequenininho. E Deus já tinha preparado aquele banquete para Davi, na presença dos inimigos dele. E o Salmo 23 diz mais: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então naquele dia se cumpriu o Salmo 23, que foi preparado uma mesa para Davi diante dos inimigos dele, e Samuel veio, ó, e ungiu a cabeça dele com óleo e o cálice dele se transbordou. Amém? Ser ungido, o que é ser uma mulher ungida? O que é ser um homem ungido? Uma pessoa ungida é uma pessoa abençoada, cheia de unção, cheia de autoridade espiritual.
Amém? Ser uma pessoa ungida é uma pessoa que tem a mente de Cristo. Quando você for fazer suas orações, peça para Deus a mente de Cristo. Cristo, tem pessoas que pensam que é o sobrenome de Jesus. Tem pessoas que pensam que o nome de Jesus é Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome, mas Cristo significa ungido. Jesus é o nome, né, de Jesus. Cristo significa ungido. Então quer dizer a unção de Jesus, Jesus ungido. Então quando você for orar, peça para Deus a mente de Cristo, quer dizer, uma mente ungida, uma mente consagrada, uma mente santificada, que Jesus ele viveu neste mundo, mas ele conseguiu viver sem pecado. Então isso é uma prova maior para nós, que nós também podemos andar por este mundo, viver neste mundo sem pecar. Porque se nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, o que é ser imagem? Imagem todos somos criaturas, né? Os animais são criados por Deus, a natureza, os seres humanos, tudo é criatura, imagem. Nós somos a imagem. Mas semelhança é aquelas pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus, que tem uma mente segundo a mente de Deus, que é a mente de Cristo, tá entendendo? Mente de Cristo, mente ungida, mente santificada, mente consagrada. Como missionária que é a mente de Jesus? Me explica aí que eu não estou entendendo nada. A mente de Jesus é muito simples. Só você pensar como Jesus era, né? Jesus era santo, era puro. Jesus sempre estava entre a multidão, com os humildes, curando, orando pelos enfermos, amando o próximo como a si mesmo. Jesus ele nos amou a tal ponto que ele entregou a própria vida para que nós pudéssemos ter salvação e direito de vida eterna. Tá entendendo o que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo, Cristo não é egoísta, né? Porque quando Jesus estava na multidão, que tinha os pãezinhos e os peixes, ele multiplicava e dava para todo mundo comer. Então, quem tem a mente de Cristo não é uma pessoa avarenta, que nega um copo de água, que nega um pão para o seu próximo. Ter a mente de Cristo é amar as pessoas mais do que nós mesmos. Como é difícil, tem pessoas que acham impossível ter a mente de Cristo, porque o coração dela está nas coisas deste mundo. Se eu tenho a mente de Cristo, né? E eu vejo um irmão andando descalço, e eu tenho 2 sapatos, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um para o meu irmão e vou ficar com um. Se eu tenho a mente de Cristo e eu vejo meu irmão precisando de um medicamento, de um prato de comida, ou até mesmo da palavra de Deus, então eu vou estender a minha mão. Isso é ter a mente de Cristo, ter uma mente ungida, uma mente consagrada e uma mente santificada. Ou seja, uma mente preparada para servir. Olha o que Deus está falando para nós. Essa palavra está tão maravilhosa nessa manhã. Nós temos que ter o pensamento de servo. Nós fomos trazidos a este mundo na missão de servir uns aos outros. E quando nós servimos uns aos outros, nós já estamos servindo o próprio Deus. Tem uma passagem bíblica que diz assim: Jesus falou que ele estava muito triste porque não deram de comer e de vestir. Aí as pessoas perguntou: como assim que não deu de comer e de vestir? Jesus respondeu: todas as vezes que você veste o teu irmão e alimenta o teu irmão, você está vestindo a mim e alimentando a mim. Então isso é a mente de Cristo. Todas as vezes que você alimenta o seu irmão, seja com comida física, seja com comida espiritual, que você veste o teu irmão com roupa física ou com vestimento espiritual. Por exemplo, agora, neste momento, eu estou vestindo vocês
com a palavra de Deus. Estou alimentando a alma de vocês. Sabia que nós temos uma alma que ela tem que ser alimentada por coisas boas? Essa alma tem que ser alimentada com o alimento do céu, que é a palavra de Deus. Então, toda vez que eu estou alimentando e vestindo vocês, seja fisicamente ou espiritualmente, como eu estou fazendo agora, eu estou alimentando e vestindo o próprio Cristo, o próprio Deus. Então, gente, é muito fácil ter a mente de Cristo. É eu deixar de querer ser servido e passar a ser servo de Deus. Nós temos uma missão neste mundo. A nossa missão, gente, nós temos que deixar esse espírito de egoísmo, esse espírito carnal, de querer só as coisas pra gente. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais eu tenho, mais eu quero. Eu posso ter muito, mas eu não posso deixar de ajudar o meu próximo. Eu não posso só ter muito e esquecer de estender a mão para o meu próximo. Se você olhar aí no ladinho da sua casa, no seu bairro, na sua vizinhança, eu tenho certeza que tem pessoas precisando de um prato de comida, tem pessoas precisando de uma roupa, de um calçado, tem criança carente que às vezes precisa do teu abraço, do teu amor. Quando eu falo a mente de Cristo, não é só você ajudar a pessoa com dinheiro, não. Mas você ajudar a pessoa com palavra. Uma palavra pode salvar a vida de uma pessoa. Assim como uma palavra pode mandar uma pessoa para o inferno. Se você falar para uma pessoa, você é um derrotado, você não consegue, olha para você é pobre, você não tem como estudar, você nunca vai ser um doutor. Então quer dizer que eu preguei uma palavra negativa. Se aquela pessoa já está frágil, abrir o coração e receber aquela palavra negativa, ela vai acreditar que ela nunca pode conseguir, que ela nunca vai conseguir. Mas se ela tiver a mente de Cristo e for lançada sobre ela palavras negativas, ela vai dizer, está repreendido em nome de Jesus Cristo, porque eu tenho a mente de Cristo, ninguém pode tirar meu sonho, ninguém pode me colocar para trás, porque aquele que me coloca para frente é o próprio Deus, é o meu próprio Jesus que me leva, eu vou chegar onde eu quiser e não tem quem impeça. Ok? Então vamos nessa manhã pedir a Deus a mente de Cristo. Ser servo. Amém? Tem pessoa que ela só quer o quê? Ser servido. Mas o próprio Jesus, ele se tornou servo. Servo de Deus. Ele veio na terra com a missão de servir a Deus. Assim é a nossa missão também. A nossa missão nessa terra é somente uma. Servir a Deus. Toda vez que eu sirvo o meu próximo, eu estou servindo a Deus. Amém? Então, Davi, ele era o quê? O mais excluído, né? Ele era o mais humilhado. Só que o que ninguém sabia é que Deus tinha preparado uma mesa para ele diante dos inimigos dele. Não se importe se você é humilhada, se você é rejeitada, se a sociedade te ignora. Não importa que você não saiba orar bonito, que você não sabe pregar bonito. Não ligue para nada disso. O importante é que Deus fala que enquanto você não chegar à mesa, ninguém senta para comer. O teu negócio é com Deus, tá entendendo? O teu negócio não é com homem, não. O teu negócio é com Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem vai te capacitar é Deus. Só que você também tem que abrir o coração e deixar Deus te usar. Ah, missionária, mas eu não vou pregar, eu não vou cantar na igreja. Deixa Deus te usar segundo o poder da criação que Ele colocou dentro de você. Tem pessoas que falam, missionária, eu sou tão humilhada na minha vida financeira. Tão humilhada, missionária. Olha, eu dependo do dinheiro do meu marido. Meu marido me humilha, deixa eu passar necessidade. E aquele modo de reclamação. Amém. Saiba que dentro de você existe o poder de criação. Amém? Você agora vai pensar em você. Qual é o poder de criação? Não me diga que você não sabe fazer nada.
todo mundo sabe fazer alguma coisa. Ou você sabe fazer um bolo, ou você sabe fazer uma unha, ou você sabe fazer um picolé, ou você sabe costurar, ou você sabe vender. Alguma coisa nesse mundo de Jesus Cristo você sabe fazer. Se você acha que você não sabe fazer nada, então você vai orar pedindo a Deus para te mostrar qual é o dom de criação que Ele colocou dentro de você. Amém? Então você vai pegar esse poder, esse dom de criação que existe dentro de você e vai transformar esse vale que você está vivendo, né? Você vai transformar em vitória. Essa lágrima que você está derramando, porque você é humilhada financeiramente, então você vai pegar ela e vai transformar em vitória. Se você sabe fazer bolo, você vai começar a fazer bolo, oferecer para os teus vizinhos, oferecer para o teu pai. Quando vê, você está com uma casa de bolo. Se você sabe fazer unha, você vai começar a fazer a unha da sua mãe, do seu irmão, da sua cunhada. Quando vê, você já está com uma esmaltaria, já está fazendo unha, manicure, pedicure. Minhas amadas, nós temos que correr atrás também. As coisas não é assim, não. Entendeu? As coisas não é assim. Porque tem muitas mulheres que às vezes reclamam, mas ela não faz nada para mudar a situação dela. Ela já acostumou a viver debaixo de humilhação. Deus, Ele quer que a gente venha levantar a nossa cabeça, que a gente que tem um poder de criação dentro de nós. Mulher, você tem um poder de criação dentro de você. Você não gera teus filhos? Não cria os teus filhos? Então o poder de criação está dentro de você. Tem pessoas que é humilhada porque quer. Então ore a Deus, fala, Senhor, qual é o dom, qual é o poder de criação que existe dentro de mim? Deus vai te mostrar. Então, às vezes não é pregar, às vezes não é cantar, às vezes não é ser uma pastora, às vezes você fala, mas nem evangélica eu sou, não importa, dentro de você tem o dom de criação. Você é filha de Deus, amém? Então você vai chegar e vai ver com Deus qual é o poder de criação e vai trabalhar em cima desse dom. Às vezes você sabe fazer uma sobremesa deliciosa que ninguém mais sabe fazer. E quando todo mundo come, chega a lamber os beijos. Então esse é o poder de criação. Então você vai começar a negociar em cima do poder de criação. E você vai ver se sua história não vai mudar. Tem hora que a gente tem que dar uma sacudida. Tem hora que a gente tem que levantar e falar, meu Deus, eu não aceito mais essa humilhação. O Senhor é o Deus criador. Qual é o poder de criação que existe dentro de mim? E Deus vai te mostrar. Então, se for cozinhar, você vai começar a cozinhar, logo, logo você está vendendo, logo, logo você abre seu restaurante, logo, logo você abre a sua casa de bolo, sua padaria. Mulher, pelo amor de Deus, existe o poder de criação dentro de você. Então você tem que falar com Deus e debaixo desse dom de criação, você vai se levantar. Deus não te escolheu para ficar humilhada. É debaixo desse poder de criação que Deus vai preparar perante os seus inimigos a mesa da tua vitória. Davi, quando ele foi ungido para ser rei, ele não estava ali na cama chorando, não. Os irmãos dele estavam o quê? Humilhando ele, às vezes. O próprio pai o rejeitou, colocou para o pasto. Só que ele não estava parado, ele estava o quê? Fazendo aquilo que ele tinha dentro dele, que era o dom de criação de cuidar das ovelhas. Ele estava trabalhando. E Deus pegou aquela humilhação dele, que achava que era um trabalho mais assim, e Deus transformou em vitória. Às vezes você fala, missionária, mas eu tenho vergonha de fazer bolo para vender. E essa humilhação que você está passando aí não é pior do que fazer um bolo para vender? Missionária, eu tenho vergonha de sair na rua vendendo picolé. E essa humilhação, quando você precisa aí de 10 reais para comprar o pão e às vezes ainda é passado na cara, não é pior do que fazer um picolé para vender? Giovana? Então, minhas amadas, é isso que Deus quer abrir a tua visão. Quando Davi foi escolhido para reinar, ele não estava dormindo, não. Ele não estava chorando porque ele tinha sido rejeitado. Ele estava o quê? No campo, batalhando.
Deus, ele quer que a gente vá para o campo, vá batalhar. Quem tem terra, vai plantar. Quem tem o dom de cozinhar, vai cozinhar. Quem tem o dom de costurar, vai costurar. Vai trabalhar, vai para o campo. Deus, ele quer que a gente vá para o campo. Deus, ele quer levantar mulheres empresárias neste grupo. Deus quer levantar mulheres cheias de unção nesse grupo. Mulheres que venham dar o testemunho missionária. Você se lembra de uma palavra que você pregou? Eu era daquele jeito, missionário, humilhada, rejeitada, mas dentro de mim existia o poder de criação, e eu comecei a usar aquele poder. Hoje eu sou uma empresária missionária, hoje eu ofereço empregos, hoje eu tenho minha própria rede de trabalho. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Quando Davi foi escolhido para reinar, ele não estava dormindo e chorando porque tinha sido rejeitado. Ele estava no campo trabalhando. Então, sabe quando Deus vai escolher você para reinar? Quando você estiver no campo trabalhando. Através do teu esforço, Deus vai te promover sobre os teus inimigos. Deus, ele vai preparar uma mesa para você na presença dos teus inimigos. Amém? Aí Deus vai ungir tua cabeça com óleo. Você vai ser uma mulher cheia de unção. Óleo representa unção, representa prosperidade, representa fartura, representa abundância, representa o fogo do Espírito Santo. O óleo representa o próprio Espírito Santo. Então, quando Deus te ungir, o Espírito Santo, ele vai te renovar, ele vai te avivar. E essa manhã já está preparada na vida das pessoas. Falta você abrir sua visão espiritual e colocar em ação o poder de criação que existe dentro. Amém? Então essa palavra é muito abençoada. Assim como Davi rejeitou a palavra de Deus, Deus também rejeitou ele como rei. Se você rejeitar nessa manhã a palavra de Deus, Deus também vai te rejeitar do teu reinado. Mas se você colocar em ação o que Deus está querendo falar com você, você vai ser abençoado. Amém? Muito abençoado. E lá no Salmo 68 diz assim: Deus dá lar ao solitário, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Olha que manifestação do Espírito Santo nessa manhã. Deus, quando você colocar o poder de criação que existe em você em ação, Deus, ele vai cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Seja financeira, seja emocional, seja espiritual, seja na saúde, seja qual for a área da sua vida que você estiver precisando dos cuidados de Deus, Deus, ele vai cuidar. Dar lar ao solitário quer dizer o quê? Preencher a área solitária da sua vida. Às vezes a área solitária da sua vida é a área sentimental, né? Às vezes você já casou, não deu certo, casou de novo, às vezes dá sorte no namoro. Deus vai vir e vai preencher essa área da sua vida. Ele vai libertar os presos para a prosperidade. Olha, gente, pelo amor de Deus, pega essa palavra para você. Libertar os presos para a prosperidade. Às vezes até hoje você não sabia que existia em você o poder de criação. Às vezes até hoje você não sabia que existia em você o poder de criação. Mas hoje Deus, ele está te libertando dessa prisão. Deus hoje, ele está entrando na sua vida, arrancando a miséria, arrancando o fracasso, arrancando as dívidas. Porque hoje, através dessa palavra, ele está te libertando para a prosperidade. Você só vai continuar nessa vidinha se você quiser. Porque se você olhar para você, do poder de criação que existe em você, e colocar esse poder de criação para fora, essas cadeias serão quebradas. Deus, ele está falando lá no Salmo 68, que ele dá lar ao solitário, ele cura o teu coração, ele preenche os vazios do teu coração e ele liberta os presos para a prosperidade. Preso o quê? Ah, missionária, eu estou presa nas dívidas, eu não estou sem trabalho, eu estou desempregada. Mas Deus fala o quê? O poder
de criação que existe em você vai te libertar para a prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Aquela pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus, que não quer procurar dentro de si, né, o poder da criação, então ela vai viver numa terra árida. O que é uma terra árida, missionário? Uma terra seca que não produz nada. Sabia que nós somos terra? Gente, eu quero parar de pregar, mas eu não consigo parar de pregar. Sabia que nós somos terra? Nós não viemos da terra, do pó? Então Deus nos fez do pó para produzir frutos, né? Através do dom, do poder de criação que tem em você, Deus vai produzir fruto costurando, outro vai produzir fruto cozinhando, outro vai produzir fruto pregando. Neste exato momento eu estou produzindo frutos para a sua vida. Se você colocar em prática, você vai ser liberto para a prosperidade. Então nós somos barro, terra. Deus nos criou para produzir. Só que se eu for rebelde, eu não quiser ouvir a palavra de Deus, eu vou viver sempre na terra árida, numa terra que não produz nada. Porque na verdade, a terra não é esse mundo que a gente está. Agora eu estou aqui em cima do monte pisando nas gramas, não é essa terra. A terra é seu coração. A pessoa rebelde, ela não produz nada. Ela vive o quê? O coração seco. O coração é tão negativo. Ela acha que ela não pode nada, que ela não vai conseguir produzir nada. Então ela vai viver. Os rebeldes vivem em terra árida. A pessoa rebelde, que ela não quer pôr para fora o poder de criação. Gente, entenda, nós somos barro. Assim como você planta a sementinha no chão, a árvore cresce e dá fruto. Deus também nos colocou para dar fruto. E lá em Gênesis diz assim, e cada um produza segundo o seu fruto. Quer dizer que Deus fez uma diversidade de pessoas. Um sabe orar, outro sabe pregar, outro sabe cantar, outro sabe cozinhar, outro sabe lavar, outro sabe passar. Pensou se todo mundo soubesse pregar? Quem que ia lavar, quem ia passar, quem ia costurar e quem ia fazer? Cozinhar. Então Deus, olha, entenda bem, você é terra, você é barro, você é pó. Deus te formou para que você venha produzir fruto segundo a sua espécie, segundo o dom que existe dentro do seu coração. Deus nessa manhã, Ele está libertando os presos para a prosperidade. Os presos para a prosperidade é pessoas que não sabiam que dentro dela existia o poder da criação. Que pensa, olha só, tem gente que pensa que os empresários que chegam lá em cima é porque eles são melhores do que você. Nunca! Você também tem o poder de chegar lá em cima. Mas você tem que reconhecer o dom que Deus te deu. Não deixe as pessoas te colocar para baixo. Se você for aprender a costurar, fez uma peça torta, continue fazendo. Uma hora você vai fazer certo. Não deixe uma pessoa jogar uma coisa negativa na sua árvore, derrubar os seus frutos. Deus, Ele quer que você venha produzir os frutos, assim como Deus tem o fruto do Espírito Santo. Amém? Então que nessa manhã você receba essa palavra de vida dentro do seu coração. Compartilhe com todas as pessoas que você conhece essa palavra. Amém? E você vai ser muito abençoada. E vai voltar me dizendo que você foi livre para prosperar. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço no coração. E até qualquer hora, em nome de Jesus. A paz de Cristo permaneça para sempre nos nossos corações. Amém?